Nós, conservadores, entendemos que a educação não deve ter um currículo federalizado, ela deve ser descentralizada, deve ser o mais liberal possível. Não, eu acho que quem destruiu a autoridade dos professores é a criação das famílias atualmente, que numa situação onde o professor chama a atenção do filho, sempre o filho tem razão e o professor é um merda, né? Mas o que começou primeiro? A família perder o espaço na educação do filho ou a escola ganhar terreno e usurpar o papel da família? Porque hoje as escolas têm que escovar o dente da criança, tem psicólogo, tem que dizer pra mãe trocar a fralda do menino se ele vem... Porque a esquerda tem que se decidir, né? Ou a família é boa e deve educar, ou a família não presta e é fascista. Não, é porque tem horas que convém, né? Tem horas que a família tem que educar e tem horas não, né? A culpa não é da... Nós concordamos que a família... Tem que educar. A gente escreveu esse livro pro pai. A família tem que educar. E é quando a gente fala a respeito, por exemplo... Né, Mas o que o pessoal fala sobre a família? Que não tem que educar? Não, a esquerda diz que a família é fascista, que a família é reprodutora de preconceito. A família Lacumbe, pô, falando isso... Que a família é fascista. E aí você fala, nossa, isso é uma ideia de agora. Isso é absurdo. Ô, Vilela... O que ela falou é um absurdo. Vilela, Simone de Beauvoir, há anos atrás, falou, enquanto o mito da família, o mito da maternidade não forem extintos, as famílias continuarão a ser oprimidas. É isso aí. A gente volta para aquele eixo. O professor se entende. O professor Paulo Freire era marxista. Todos os pedagogos conceituados e respeitados hoje precisam pagar tributo ao Paulo Freire. Ele contaminou a autoridade e a hierarquia, a noção de hierarquia dentro da casa e a noção de hierarquia dentro da sala de aula. O professor não é o detentor do conhecimento que ele vai transmitir, o conhecimento técnico. Ele é um agente, ele é um emancipador. Não, o que eu quis dizer, Ana, é que essas famílias nem sabem quem é Paulo Freire. Elas realmente acham que o professor é uma situação invertida, que, eu tenho 50 e poucos anos, na minha... Botox bom do Vilela. Hã? Botox bom do Vilela. Na minha época, você levantar a voz com o professor não existia. Hoje em dia, não. Mas quem disse que o professor era opressor e o aluno era oprimido? Pra acabar com essa autoridade. Não, mas não existia nem esse papo na época. Mas quem disse isso? Paulo Freire. Não, mas o que eu tô querendo dizer é que as famílias não têm essa discussão e elas usam esse discurso sem saber se é Paulo Freire ou não. Sim. Mas elas querem mais aqui. Não, meu filho é o protegidinho, ele tá certo, vocês estão Tem os pais que mimam seus filhos e estão ali permitindo que uma criança autoritária cresça. Elas não têm autoridade na própria casa. Perfeitamente. O filho faz o que? Outra estratégia do movimento feminista, da esquerda, é destruir a autoridade paterna. O Engels escreveu em 1884, se não me fala a memória, um livro póstumo com as anotações do Marx, onde dizia que a família era um reprodutor, assim como no capitalismo a classe burguesa oprime o operário. Engels dizia, dentro da família, o homem oprime a mulher, porque assim como no capitalismo existe a produção de bens, na família existe a reprodução de filhos. Então eles eram a favor do desmantelamento da família. Eu concordo plenamente contigo. Os pais são ausentes, as mães são omissas. Isso onde? Porque tô falando da época de 80, não tinha isso. 90 talvez começou, final de 90. Na minha época, eu nasci em 90, fui aluna. Até os 2006 fui aluna de escola pública. Eu comecei a dar particular aula e pública. E fui vendo ano a ano esse problema da aula de vai piorando, escola, né? de desenho. Perfeitamente. Ou seja, cara, ninguém tava lá obrigado. O pai tava pagando e era, na teoria, uma coisa que você quer fazer. Pô, eu tô numa escola de arte, pô. É minha... Você quiser. E ano a ano, você tinha que obrigar as pessoas a fazerem as coisas. Não queriam fazer nada e achavam que estava certo. E você ia falar pro pai e falar, ele é assim mesmo. Sabe, essas coisas que não dá para entender. Mas eu estou te falando, assim, que eu acho que eu ando tentando explicar, é que são diversos fatores. Obviamente não é um fator que faz com que o filho seja assim. Eu acho que tem várias coisas que enfraqueceram essa ideia do pai, da família. Sim, mas são vários fatores. Só que quando você percebe que tudo isso, existe uma origem que é a família.